Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Jujuba, qual foi, minha filha? Vem aí. Sim, a última declaração sua que você acha que repercutiu? Eu acho que as minhas opiniões, uma das minhas últimas opiniões polêmicas talvez tenha sido hoje aqui com você no sofá, então. Ah, mas nem foi ao ar, aí a galera não vai acompanhar a gente. Então não vale. E você, qual foi a sua última declaração polêmica? Você que é uma mulher tão calminha, tão... não fala nada, tão poliana. Tá sempre querendo ficar tudo bem. Não falo nada, sou tão poliana. Eu acho você tão... Às vezes você vai falar alguma coisa e você... deixa quieto, deixa fulano brigar sozinho. Não, eu gosto de falar quando eu sinto que eu vou sofrer... Quando eu vejo alguma mudança. Então, tipo, eu gosto de falar com quem é próximo, gosto de falar no núcleo familiar, eu gosto... Quando eu sinto que eu vou promover alguma mudança... Ué, mas você fala pra mim que quando eu falo essas coisas nas redes, eu promovo mudança. Exato. Promove, é lógico. Quando eu falei sobre etarismo, por exemplo, eu também acho que a gente promove uma mudança, eu promovo uma mudança. Quando a gente fala da mulher dos 50 a mais se tornar invisível no mercado e agora o mercado começar a tentar olhar de novo para nós, que sim, fincaremos a nossa bandeira e ficaremos aqui ainda produtivas e trabalhando. Então, mas também você acha polêmico isso? Ah, sim, para muitas outras mulheres eu não fui bombardeada, Jujuba, na minha Mas não rede. porque você falou isso, porque você postou uma Porque foto eu postei com um uma biquíni foto de pequenininho. biquíni, e daí... Não, de maior, não era biquíni pequenininho. Com seus maiôs pequenininhos, que a minha mãe usa tudo pequenininho. Para mim é tudo pequenininho. Foi uma foto com maior, mas daí veio a conversa sobre etarismo, mas o polêmico sobre eu acho machismo. que é esse comportamento de você, como uma mulher 50 a mais, ainda se vestir da forma como você se gosta e se deseja e quer. Eu acho que a polêmica é mais essa do que você falar sobre a mulher no 50 a mais ainda trabalhando. Acho que isso a gente já superou isso, não? Não, ainda tem. Nossa, ainda tem e como? E São bolhas também, né? Ainda tem e como? Muito. Agora, será que as pessoas ficam mais surpresas da gente se colocar sobre alguns assuntos porque somos mulheres? Com certeza. Então, é sobre isso, entende? Com certeza ficam. Com certeza. Exato. Então... Com certeza, né? Tanto que a gente tá aí todo dia vendo homem 50 a mais postando foto, com barriguinha de chopp sendo elogiado. Exato. Então, acho que a gente... Dead body. Imagina alguém elogiar um mom body virar moda. Não. Que é moda dead body. Imagina um mom body virar moda. Não. Sonho, né? Sonho. Mas mesmo você mãe, mesmo amamentando, mesmo não sei o quê, mesmo parindo, mesmo com hormônio, mesmo com TPM, mesmo tudo, a gente precisa estar perfeitas e sem reclamar e felizes. E cumprindo o calendário que botaram pra gente. Mas olha só, vamos chamar as nossas convidadas pra responder aqui essa falando. Vocês sentiram que hoje eu vou ser polêmica? Ah, meu pai, olha só, eu quero chamar ela, que é cria de Niterói, que eu adoro, que eu tenho família lá. Jornalista que já passou pela bancada dos telejornais da Globo News, já entrevistou de Katy Perry a Paul McCartney e eu já tive a honra de ser entrevistada junto com Ota, então a repórter do Fantástico, que já apresentou a série Isso Tem Nome, sobre violência de gênero. Vem pra cá, Ana Carol Raimundi. E é também jornalista que já passou pelos grandes jornais do país, autora do livro de João de Deus, O Abuso da Fé, apresentadora da audiosérie Silenciadas, com a nossa maravilhosa roteirista Mari Faria também dirigindo, sobre grandes coberturas da nossa imprensa de crimes sexuais, colunistas de gênero no UOL, Cristina Fibe. Maravilhosas! Adorei essa introdução. Eu já querendo entrar aqui. Tava. Então, eu quero. Vamos sentar, Falei que eu vim apoiá-la na polêmica dela.
Cris falou que veio me apoiar na polêmica. E ela falou que sempre pode piorar. Será que hoje a gente faz Flávia Alessandra sair daqui sem ser uma poliana, sendo uma pessimista em relação a esses assuntos? Pessimista não, realista. Vamos ver, gente. Vamos ver se vai ser hoje. Porque vocês estavam já acompanhando esse momento, né? Sim. Homem nenhum presta... deixei o seu. Eu tava pensando ali, eu acho que Flávia Alessandra existir já é polêmico. Olha isso. Sim, concordo. Entendeu? Ela acorda, é uma polêmica. Concordo. Tem que aguentar, isso não deve ser fácil. Não, mas a gente não acorda assim, não. Só depois que passa por aqui, ó, por uma revisão recachutada. Não, mas acorda quase, acorda arrumando obra, acorda falando, mandando mensagem hoje pro negócio lá do pedreiro de não sei o que lá, que tem que colocar o negócio pra... Explicando pro profissional o que ele deve fazer, que ela também... Não, e livre, fazendo o que quiser, indo no carnaval, e vai pra cá, e vai pra lá, escolhe os trabalhos... Isso é revolucionário, eu acho. Isso Encontrando o nosso veterinário, nosso médico. Porque ela... Nosso veterinário. Nosso veterinário me corrigiu no meio do caminho. Porque ela pode... É isso, né? Ela pode ser loura, inteligente, gostosa, 50 a mais. Isso é muita coisa. Não, sério. Gente, peraí que eu vou deixar agora esse programa. Obrigada. Me sentindo muito. Mas agora eu vou falar. Ela ficou sem graça por causa da roupa dela... Sim, que eu tô muito pelada. Mas não tem nada a ver, tá vendo? Mas se fosse eu, você falaria pra mim, tá muito pelada, bota uma roupa mais coberta? Acho que eu falaria também, porque a gente tá numa conversa que eu acho que a gente vai estar tanto em outros. Eu tô muito pelada, minha calcinha tava ficando de fora, olha aqui. Não, se você não tivesse confortável é uma coisa. Sim, mas é isso. Eu não estava confortável. Falei, não, quero botar um blazer, eu quero estar num lugar aqui. Mas você não precisa colocar o blazer pra ser respeitado. Eu sei que eu não preciso, mas eu queria porque eu estou me sentindo muito de fora. Ué, você é engraçada. Ela primeiro fala que meu maiô é pequeno e o biquíni também. Agora ela tá querendo... mas é você. E claro que sou eu. Mas eu agora não queria estar com tudo de fora. Me respeita, Júlia Costa. E aí, gente, homem não presta, é isso? Nenhum? Você olha pra mim, né? Doutora em homem. Olha, é bem difícil mesmo achar um homem em quem a gente possa confiar. É bem difícil, né? Sim. Eu tô sempre falando, eu cubro violência de gênero, como vocês maravilhosamente me apresentaram. E então eu olho, encaro, mergulho muito nesse tema. Então, diariamente eu escuto relatos de mulheres que sofreram violência. É muito cansativo e é muito desalentador, né? Cara, você fala para o mundo que eu quero descer, porque então dá essa impressão mesmo. Então são todos, então a gente está sempre em risco. E acho que são duas coisas diferentes. Acho que sim, a gente está sempre em risco, mas não são todos. Então, eu, apesar de realista, como a Júlia, e concordo com você que é muito difícil achar, eu sou otimista ainda em pensar que não é possível não haver homens que são respeitosos e aliados e que não acham, como muitos acham, que a mulher é menos do que um ser humano, porque no fim das contas é sobre isso. A violência contra a mulher é sobre objetificação, é sobre não nos tratar como seres humanos. Sim. Então o jornalismo que a gente faz, que cobre violência de gênero, é um jornalismo, não é como muita gente diz, um jornalismo ativista. Não vejo assim. Eu acho que é um jornalismo básico, como todos deveriam ser, que cobre direitos humanos. Eu cubro violência contra a mulher e eu não sou necessariamente uma ativista desse tema. Eu sou uma jornalista que está olhando para o que tem que ser denunciado de violação de direitos humanos e estou denunciando e não estou ficando quieta. Mas realmente tem uma ideia assim de que eu estou falando contra os homens. De que eu tenho amigos que falam que o meu perfil no Instagram é uma coisa com facão, que eles fazem comentários tipo, você não vai pegar mais homem nenhum desse jeito, esse tipo de coisa, eu como uma mulher hétera. Então, esse tipo de comentário eu escuto, como se eu estivesse numa cruzada contra os homens. Pois é. Eu queria só, antes de qualquer coisa, ter um momento de defesa em relação a isso. Porque, exatamente, não é que é contra, e não é que eu acho que todos os homens são... vamos mudar a abertura. São abusadores, que tem muita diferença. Eu não acho, porque é muito forte isso. Isso é muito pesado. Não acho. Mas, assim, eu dizer que eu acho que muitas vezes até o homem se acha no local de já desconstrução e evolução.
Mas para ele é muito difícil e ele lida com inseguranças que ele nem percebe que estão afetando ele. Quando, por exemplo, a mulher está mais bem-sucedida profissionalmente do que ele, a mulher está colocando mais dinheiro em casa. Isso faz com que ele sinta mais ciúmes, com que ele precise, de alguma forma, se provar mais, se mostrar. Eu tô falando das pequenas coisas, sabe? Eu não tô falando dessas coisas que são muito grandes e muito consequências muito grandes, como um abuso. Os abusos sutis, né? Eu tô falando do dia a dia. E aí, nesse lugar do dia a dia, eu acho que, infelizmente, a gente... pelo menos eu nunca cruzei com algum que seja... Nesse local ele pode estar ok, mas aí em outro local ele... E eu acho que isso faz nós seres humanos, assim como eu. Aí é humano, não é isso. É porque eu acho que o homem, ele foi forjado, assim, desde que nasceu. Ele, por exemplo, ele aprende a mentir para as mulheres. Ele aprende desde pequenininho. Os colegas do futebol, quando eles começam ali a namorar e tal, fala, cara, hoje eu falei para ela que eu fui em tal lugar, mas não fui não, porque eu encontrei com a outra. KKKK. Existe esse ambiente. Isso acontece desde que eles são pequenininhos. Tanto que muitos deles não são nem maus caras, mas eles aprenderam a mentir. Sim. Eles aprenderam ao gaslight ali na raiz do negócio. Né? Tipo, não, você tá louca, isso nunca aconteceu, eu nunca falei um negócio desse, você tá com ciúme dessa pessoa que nada a ver. Nada a ver. E você tá vendo, e aquilo mexe com você. E eu acho que, nesse sentido, existe um ranço que cresce ali com eles. Mas eu também, como a Cris, eu acredito que... Eu conheço homens muito legais. E tem uma coisa geracional, e conheci né? talvez um dos piores. Mas eu também conheço um homem muito legal. Eu tenho meu pai, tenho meu marido. Eu conheço homens muito legais. Eu acho que é muito lugar de geração, até de pesquisa que eu já compartilhei, até que mostram, né, que a minha geração, principalmente as próximas, as mulheres estão ficando muito e muito à frente, e muito entendidas e muito livres. E os homens estão ficando cada vez mais conservadores. Sim. Por quê? E aí cria um choque. Porque toda vez que tem um avanço de um lado, quando as mulheres nós demos vários passos, né, nesses últimos 10, 20 anos, e muitas antes de nós. A gente conquistou muita coisa. E é histórico. Quando a mulher conquista muita coisa, vem eles não querem perder os privilégios que eles estão sendo ameaçados de perder. Então entra uma onda mais querendo de volta aquilo que eles acham que estão perdendo. Sim. Acontece mesmo. A sua geração está realmente passando por isso. Mas eu acho que é uma geração que vai... Eu acho que a gente está no meio de uma revolução, sabe? E eu acho que a sua geração é a geração que está chegando da sua para baixo, que está chegando e dizendo, cara, isso aqui eu não topo. Totalmente. E a gente foi educada, as nossas gerações, a baixar a cabeça, ser dócil, porque senão a gente perde trabalho. Porque senão você não vai ser contratado. Porque se você falar, é você que vai embora. Não é o cara, gente. Quantas situações a gente tem de denúncia em que não aconteceu nada com o cara e que as mulheres sofreram retaliação e não conseguem dar sequência às suas carreiras. E essa geração da Júlia para baixo está vindo, a gente tem exemplos disso até entre as atrizes, que está vindo e dizendo, que é isso? Esse cara acha que ele vai lidar assim comigo? Não vai. E a empresa ainda vai lá, tenta salvar o cara. Passação de pano é uma coisa que está sempre pronta. Para os caras. E para a gente não tem o mesmo direito. Então, eu acho que falta... Então, já que a gente está aqui falando com os homens, eu estou sempre tentando dizer que eles precisam nos escutar e vir junto. Tem uma coisa que está faltando aos caras legais, se eles existem de fato, e estão aí até preocupados em nos escutar e dizer, não, a gente não topa esse tipo de violência, que para de passar pano pro seu amigo. Totalmente. Tem a coisa do grupo, do homem, o grupo de zap, a piada machista, o cara que se orgulha de tratar as mulheres mal, conta pros amigos e os amigos não falam nada. Porque o cara que é fã de pessoas, celebridades. Sim. Celebridades, homens violentos. A publicidade que paga esses homens violentos. Então tem que ter, digamos, eu acho, uma intolerância social à violência contra a mulher que não existe ainda. A gente vê isso. Os caras dizem que nos apoiam, mas ali no dia a dia não estão reprimindo, retalhando, censurando o amiguinho. E tem que tretar com o cara do futebol que tá rindo da mulher, tá no grupo do Zap, que falando tá se orgulhando. Tá culturalmente tá ali enraizado, né? Muito, muito. Porque já percebeu, os homens legais mesmo, eles nem sentem... Eles não têm grita quando a gente tem alguma conquista, alguma coisa. São os caras que não
Porque para eles são legais, para eles aquilo é natural. É. Agora, quando a gente consegue alguma coisa e aí você escuta muita grita, você vai ver o cara assim, esse cara é o cara que comete violência. É esse cara, ele quer continuar cometendo. Então, é esse que vai se desesperar para aquilo não mudar. Os legais, eles vão só continuar vivendo a vida deles. São legais mesmo. É porque é enlouquecedor e revoltante pensar que a mulher que, sei lá, trai, acabou pra ela, não tem mais nenhuma chance. E um homem como aquele Bruno, ex-goleiro, que matou a mulher, esquartejou a mulher. Olha o nível de violência de um cara. Tá aí. Ele passa... Vários menininhos tiram foto com ele. Ele é o ídolo de meninos. Ele é o ídolo de vários meninos que estão crescendo. É a nova geração. Ele vira o exemplo e a referência para vários meninos. Isso, pra mim, é assim... desesperador. É escandaloso. É uma violência contra todas nós, né? Eu acho isso um escárnio. Quando se admira uma pessoa como essa, que já foi condenada por matar e esquartejar uma mulher daquela maneira cruel que todos nós ficamos sabendo, é uma violência contra todas nós, né? É o pior dos gatilhos pra gente. A gente sofre junto. E a cobertura jornalística desse caso passa por muitas violências também. É por isso, né? A gente fala isso o tempo todo. Se a gente for rever, né? A gente percebe muita violência. Muita violência. Como a mulher é julgada, como a mulher é colocada num lugar de... É isso, a outra que provocou. Não é o cara que tinha 2 amantes além do casamento. Foi ela que provocou, ela que mereceu, de alguma forma. Do que a gente está falando? Mereceu o quê? Porque ela engravidou do amante, não sei o quê. Enfim, são os ataques à mulher e o cara que continua aí navegando e é recontratado. E aí tem que haver um protesto. Quantos jogadores ou técnicos a gente já viu nessa situação? O cara é condenado por uma violência contra a mulher, é recontratado, daí tem que vir a torcida fazer, olha, não dá. E eu acho que quantos homens a gente viu se manifestando publicamente contra esses homens aí. Contra esse caso. Contra o caso. Eu recentemente fiz uma reportagem de uma... E eu fiz questão de entrar, porque era um corte na rede social. Tinha muitas visualizações e muitos comentários de um cara que tinha batido na namorada desacordada durante 6 minutos. Ela ficou deformada. Assim, as imagens são absolutamente brutais, a gente nem consegue mostrar. Mas acho que a gente mostrou e eu estive frente a frente com ela. É algo assim impressionante. E eu fui ver quantos homens estavam ali comentando. São tão poucos. Isso me dá uma tristeza. Tem alguns, são os legais, talvez, que estão ali tentando, né, com a cabeça ali tentando. Mas a maioria é mulheres e mulheres e mulheres e mulheres. Eu acho que não é uma cruzada contra os homens. Eu também adoro os homens fazer o quê? Fazer o quê? Né? Mas eu acho que a gente tem que... E também é muito chato ter que ficar ensinando o tempo todo, né? Entendeu? Que preguiça. Já deu um pouco. Quem não quer aprender uma altura desse campeonato? Né? Eles sabem. Acho que não tá precisando mais ensinar a respeitar a mulher. E tem meio pra pesquisar também, sabe? Já deu. Você pode pesquisar por conta. Você vai pesquisar o teu joguinho de futebol, o teu joguinho de negócio de videogame. Então vai pesquisar um pouco o assunto. Mas, de fato, falta essa manifestação de se posicionarem contra, né? É o quem cala consente. Eles simplesmente deixarem passar está tudo bem, né? Nas mesmas águas. Então, quem está ouvindo a gente, e temos muitos homens que ouvem a gente se surpreendeu, né, com áudios que foram enviados. Ouvem o nosso podcast. Que ouvem o nosso podcast. Então, assim, isso precisa ser dito. Vocês precisam se manifestar e se colocar contra, em defesa da mulher. Vocês precisam, nos grupos, se manifestar. Porque desde a piada ali no grupo até os casos maiores. Desde as figurinhas que vocês mandam nos grupos de WhatsApp, né? Sexualizando e objetificando mulheres. Desde aquele áudio que manda no WhatsApp. Então, é o que eu sempre falo, a gente usar o nosso privilégio. Eu uso todos os privilégios que eu tenho a favor do próximo. Ou tento, pelo menos, fazer sempre isso. Eu sempre falo dessa imagem que eu acho linda e uma grande representação nas manifestações que tiveram nos Estados Unidos, do George Floyd, quando ele foi assassinado, aquele caso de racismo horrível. E aí fizeram manifestação, não sei se vocês lembram, aí tinham os guardas, né, que estavam armados e tal. E aí todos os brancos que estavam na manifestação, enfim, parte dos brancos que estavam na manifestação entraram na frente das pessoas negras, não atirem.
Isso, pra mim, é a representação da gente usar o nosso privilégio, cada um tem a seu favor. A gente é mulher, a gente não tem o privilégio de ser homem, mas somos mulheres brancas, com boa educação, uma boa condição financeira, com outros privilégios. A gente poder usar esse nosso privilégio, que é, por exemplo, a gente está aqui agora usando um local para estar falando sobre isso, ajudando outras mulheres. Então, homens, usem, sabe, esse lugar de vocês para se colocarem na nossa frente e serem barreira para proteger. Aliados de verdade. Que lindo, hein? Falou bonito mesmo. Eu acho essa cena linda. Assim, mas mesmo. Triste, mas acho emblemática. Como ferramenta de defesa, você se colocar ali, porque você sabe que você não é a parte fraca, né? É muito bonito. É muito bonito. E tem uma coisa até simbólica da força física dos homens. Tipo, a gente tem medo de andar na rua. Então, assim, eu tô andando com o meu companheiro do lado, às vezes eu falo pra ele saber. Eu falo que quando eu tô no metrô, na escada rolante, eu mudo de posição se tem um cara atrás de mim. Sim. Pro cara não passar a mão em mim, é muito triste. Eu tô sempre atenta, sempre com o cotovelo para cá, sempre com a bolsa para lá, sempre. Aí, eu lembro um dia a gente estava andando na rua tarde da noite e tinha um grupo de 3 homens, a rua vazia, tinha um grupo de 3 homens na nossa frente. Ele comentou: que bom que tem mais gente, né? Tipo, estamos seguros. Nossa, a gente pensaria... Eu falei, é exatamente o contrário, porque se esses 3 resolvem me pegar, acabou para mim. Sim. Então a gente está sempre num estado constante de apavoro, de defesa, de alerta, que é muito cansativo. Então, acho que hoje a gente está aqui como jornalista, né? O nosso privilégio é a nossa voz, a gente ter espaço para falar, para reportar, para denunciar. É o que eu tenho feito, é o que eu estou tentando fazer, dizer, olha, e aí é horrível e triste, porque quanto mais eu cubro violência contra a mulher, mais mulher vem falar comigo, querendo contar a história. Então, eu fiquei em choque, sei lá, de 7 anos para cá que eu estou cobrindo esse assunto, com a quantidade de amigas que eu tenho, vizinha, amiga, colega de trabalho, colega de escola, que vem contar uma história. Quer dizer, se tanta mulher sofreu violência, onde estão vocês, homens, que estão cometendo essas violências? Que ninguém sabe de ninguém. E aí, para você levar isso como jornalista, você precisa de quantas vozes para denunciar um cara? É isso que a gente estava falando do João de Deus, o João Teixeira de Faria, auto-intitulado médium João de Deus. A gente precisou de muitas vozes para denunciar esse homem. Ele abusou de mulheres durante 40 anos. Quantas mulheres precisaram falar para que a denúncia fosse feita? Sofrer para que... Talvez se um homem tivesse ido lá e denunciado, o delegado tivesse ido imediatamente, ou a investigação tivesse andado. E com um poder, né, próximo a um dom, que é ainda mais cruel ele se utilizar disso, né? É fé. Que ele está lidando com a vida das pessoas ali, é mais covarde ainda. É uma das maiores violências. Tanto que ele foi condenado a quase 500 anos de prisão, embora esteja em casa, por estupro de vulnerável. Porque isso que você falou da fé é uma condição de vulnerabilidade, que a justiça entendeu que elas não tinham capacidade total de dar o seu consentimento. De dizer não, como é que... Então, e enquanto quando a gente vai entrevistar essas mulheres e vender essa pauta, vender... dentro do jornal para ser publicada, as pessoas perguntam, mas elas não disseram não? Elas empurraram? Entende? Aí você precisa entender a cultura do estupro, entender o que é aquela violência, como ela se configura e como o trauma da mulher se dá, para você poder retratar isso, reportar isso da maneira correta, respeitando as mulheres e não usando isso para caçar clique, né? Que é um outro perigo quando você fala de violência contra a mulher. Eu fico pensando... Eu estava até falando isso ontem, eu fiz um post. Em 2021 e 2022, eu fiz uma série no Fantástico chamada Isso Tem Nome. Foi a primeira vez que se falou de violência psicológica na televisão aberta. Olha só. Ontem. Muito recente. 2021. Muito. E eu, quando vendi essa série, eu falei... Reuni o pessoal na redação e falei... Vocês sabem o que é gaslighting? Todo mundo. Numa redação, sim. Mas nem as meninas sabiam, tá? As mulheres não sabiam. É porque hoje é muito comum, né? Sim, sim. Mas o que é etarismo? Foi a primeira vez que se falou também. Foi o primeiro episódio. O que é stealthing? Ninguém sabia. Então, a gente não tinha nem letramento, a gente não tinha entendimento do nome das violências que a gente sofria. Então, a gente não tinha nem oportunidade de ver aquilo que era meio subjetivo como violência para pedir ajuda para outra pessoa. Né? E eu só cheguei nisso porque eu tinha passado e acabado de descobrir que aquilo que eu tinha passado tinha um nome.
E eu falei, se eu não sabia que estou dentro da redação do programa, né, sim, mais informativo, jornalístico, tradicional do país, uma redação de gente tão bem informada, e essas pessoas também não sabem. Eu acho que muita gente nesse país também não sabe. E foi ontem, gente, 2021. E quando você não sabe dar o nome das coisas, a gente estava falando das palavras, quando você não sabe dar o nome, não sabe que nome tem, você também não consegue mesmo... Não materializa, não existe. Reconhecer a violência que você está passando e que não é sua, é estrutural. Não é sobre você. Então, para você sair de uma manipulação, de uma violência psicológica, sem sua autoestima completamente minada, sem achar que aquilo é sobre você, imagina, é um milagre. O que a gente falou da nossa geração, o quanto foi silenciada e o quanto era esse lugar. Cara, se eu reclamar e se eu falar alguma coisa, eu vou ser retirada desse trabalho e tem mais 1000 na fila para substituir, né? E a gente passou a entender que não é isso. Né? Ouvia assim, ia falar até na família, assim, reclamar do namorado alguma coisa. Ai, mas homem é assim mesmo, minha filha. Se você ficar reclamando de todo mundo, você vai acabar sozinha. É assim mesmo. Ó, todos eles. Não vai arrumar confusão. Gente, quantas vezes, a minha avó fala que eu sou implicante com homem. Quantas vezes, nossa, mas também com a roupa que ela tava pedindo, né, para ser violentada. Quantas vezes a gente ouviu essa frase lá atrás? Que a roupa, o lugar, o horário, se bebeu, a idade que tem. E por aí vai. Porque desculpa para a mulher ser violentada são várias. As pessoas conseguem tirar qualquer coisa, né? Da cartola para culpar a mulher e não o homem, gente. Que, assim, é uma coisa tão óbvia a gente aqui conversando sobre isso, mas é uma virada que eu acho que a gente ainda está fazendo. Não é uma virada, é um cavalo de pau, né? Porque é do status quo para uma nova realidade. E a nova realidade, os caras estão assustadérrimos. Ainda mais das nossas gerações. Aí usam aquela coisa assim, não, agora não dá nem para chegar em mulher, porque tudo é abuso, porque tudo... Exato. Aí é que eu digo, os caras legais não estão preocupados. Eles não são... Os caras que estão se debatendo aí é porque são os caras que se aproveitam desse privilégio para cometer esse tipo de coisa. Porque os caras legais que eu conheço falam, né, menina, que coisa, conheço a fulana. Para eles, não se abalam. Quando o cara tá muito abalado, pode olhar. Desconfia. Pode olhar. E vocês sentem que vocês, no jornalismo, muitas vezes, como mulheres... vocês falaram algumas coisas e aí, sendo mulheres, as pessoas não imaginavam que vocês iam falar? Ou, como mulheres jornalistas, vocês são tratadas de alguma forma diferente? Vocês sentem isso? Sempre sentiram? Os tempos mudaram muito, né? Isso, a gente tem um quadro que na minha época era diferente, onde a minha mãe sempre fala que na época dela era isso, não podia falar e não podia abrir a boca, tinha esse medo. E hoje as coisas já melhoraram muito, mas eu acho que mesmo assim, né, ainda tem um lugar de vocês serem vistas diferentes como mulheres jornalistas. Eu acho que tem super. Eu acho que tem uma coisa da credibilização da palavra, da confiabilidade, sabe? Do quanto que a sua voz vale. E também tudo que a gente enfrenta no dia a dia, do cara te cortar, do cara achar que 5 minutos depois ele deu a mesma opinião que você... E é incrível a ideia dele. Incrível. E tá de parabéns. Isso rola muito. Agora, eu vou dizer que eu me formei em jornalismo em 2003. Então, comecei a trabalhar em 2004. Eu fiquei quase 20 anos dentro de redação de jornal. Trabalhei na Folha e no Globo. E eu não sabia dar os nomes. Então, eu sei, por exemplo, hoje, olhando minha carreira, eu sei que eu ganhei menos, que a minha carreira progrediu mais devagar, que eu perdi pauta para homem, perdi entrevista para homem. Eu sei. Só que eu não dava esses nomes. Eu não falava em feminismo. Eu fui me letrar no feminismo justamente quando eu encontrei essa geração chegando. E eu era editora adjunta e eu tinha que defender as pautas que vocês traziam. Tipo violência contra a mulher. E eu fui me letrar, fui estudar. E especialmente quando eu comecei a enfrentar esses obstáculos do tipo questionar a palavra da mulher. E aí eu falava, gente, como é que eu respondo se a pessoa não sabe o que é a cultura do estupro? Eu fui estudar. Tive filho também, que mudou bastante. Me separei também, já muda bastante. Tudo isso é uma revolução feminista na nossa vida. Mas eu fui me letrar muito tempo depois. Então, depois disso, eu passei a me comportar em redação diferente. Porque eu comecei a dar os nomes e a entender e a enxergar de outra forma. E aí a minha voz ficou mais alta. Aí eu comecei a ficar mais...
não quero dizer irritada, porque são esses adjetivos que associam a gente, né? Comecei a me colocar com mais ênfase, talvez sem titubear, seja a maneira correta. Eu era muito mais... eu voltava para o meu lugar, quer dizer, o lugar que esses homens acham que a gente tem que ocupar, muito mais rápido. O lugar da docilidade, do tá tudo bem, não vai ficar... Não quero incomodar. Senão tá com TPM, tá... Até tudo, né? As roupas que a gente veste, tudo influencia, né? Como você se retrai, você não quer chamar atenção, você não quer... Você quer estar ali, você quer ser minimamente ouvida, mas sem incomodar. Tem um comportamento que a gente é ensinado a ter, que eu fui perdendo, fui mudando com a consciência do feminismo. Mas ainda tem os obstáculos na redação que a gente tinha. Eu acho que está melhorando, mas os nossos chefes ainda são homens, ou às vezes mulheres que se masculinizam para estar no poder, ascender, conseguir um aumento, conseguir se manter ali naquele espaço de poder. Muitas mulheres se masculinizam também. E a pauta violência contra a mulher nunca foi prioridade, ainda não é. Isso está mudando conforme as mulheres gritam. Assim como racismo, assim como homofobia, transfobia. Essas pautas não são prioritárias para um grupo ali de homens brancos que está mandando. A gente tem que empurrar, tem que empurrar. E aos poucos a coisa vai mudando. Mas é isso, acho que é uma revolução. Acho que está mudando tudo. E está todo mundo meio tentando se adaptar, entender como se colocar nessa nova realidade. Então, nem sempre são violências, como você falou, mais graves. Mas é tudo base, né? Para essa violência existir e se perpetuar. E é muito importante a voz, é isso. O silenciamento perpetua esses crimes. Sim. Então, esse lugar que a gente fica com medo de falar, medo de denunciar, e agora tem um efeito contrário do Me Too, pós-Me Too, que é os caras virem processar a gente por calúnia, injúria, difamação, pedindo dinheiro, danos morais. Eles fazem da vida dessas mulheres que falam um inferno para a gente ficar mais calada, cada vez mais calada, porque eles dependem desse silêncio. Quando a gente estiver falando mesmo, eles vão ser obrigados a parar, porque eles, vão ser punidos. Eu me lembrei aqui, que no início da carreira, você imagina, né? Eu entrei na Globo News e tal, e fui para reportagem lá, depois fui apresentadora, e depois eu fui para o local, o jornal local, fiz muito RJ, Bom Dia Rio, então tinha muito a delegacia, cobrir os crimes locais e tal. E eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Baixada numa delegacia que eu contei, eram 45 homens. Eu e mais 2 homens da minha equipe. Então, eu era a única mulher, aos 27 anos, chegando lá, eu quero falar com o delegado. Eles riram. Eles riram de mim. E o delegado ficou demorando de propósito, demorando. Entrou um cara para vender empada para o delegado na minha frente. Eu estava lá esperando. Aí volta o cara da empada, saiu, e eu lá já... E eu tinha que entregar o material. E aí eu falei, então tá bom, pode ligar a câmera. Bom, a gente está aqui para cobrir o caso, tal. Tentei falar com o delegado, mas ele está muito ocupado, recebendo aqui o senhor da empada. De repente, ele estava com muita fome. Nisso, de repente, eu vi uma movimentação. Daqui a pouco o delegado estava aqui, ó, limpando a empada aqui, ó, da gravata. O farelinho. O farelinho. Entendeu? Então, esse tipo de coisa aconteceu, assim como a Carol não cobre violência, porque eu tenho essa cara de, eles falavam que eu tinha cara de Patricinha de Niterói. Adoraria ser uma Patricinha de Niterói. Minha vida teria sido muito mais fácil, mas não era verdade. E aí, enfrentei esse tipo de coisa, assim, e eu acho que, como a Cris falou, quando eu percebi que a gente tinha uma voz num lugar poderoso, onde a gente pode ser ouvida, isso reverberar, eu me apossei dessa possibilidade e caí de cabeça no estudo para entender. E eu virei meio que lá uma pessoa que, ainda mais depois do Isso Tem Nome, as pessoas me paravam no corredor e perguntavam, e eu explicava, e eu falava. E aí teve uma segunda temporada. E aí eu também me senti mais ouvida nesse sentido. E aí eu me senti também mais forte para dar as minhas opiniões e bater de frente mesmo. E eu bato, sou chata. Coitados dos meus chefes.
Meu Deus do céu. Quando eu tenho uma pauta na cabeça, eu defendo, encho o saco, vou 10 milhões de vezes. Eu quero ser provada de que aquilo não faz sentido. Porque se faz, na maioria das vezes, eu consigo vencer. Eles estão dispostos a me ouvir. E eu acho que essa disposição para ouvir as nossas pautas, isso já é o sinal de uma mudança. E isso eu acho que foi um ganho, assim, nos últimos tempos, muito grande. Para mim, fez muita diferença. E, às vezes, até partem deles agora. Tem uma pauta aqui que eu acho que eu quero que você faça daquele seu jeito. Legal. Sabe? Que bom. E isso, para mim, nossa, eu acho que é um presente, sabe? Uma pauta à la Raimundi. Sabe? Porque é ouvir uma mulher que sofreu algo da maneira como ela merece ser ouvida. E não daquela forma, às vezes, caricata ou exploradora da dor, né? Mas e sim num lugar onde realmente vai suscitar uma discussão e não uma exploração, sabe? E quando vocês fazem esse trabalho, essa insistência, vocês estão abrindo o caminho e capinando aí para mim, para as próximas gerações. Então, com certeza. Muito obrigada. Deve ser muito difícil, mas por favor. Você saber disso, olha isso. Se eu tivesse a idade dela, eu soubesse o que ela sabe. Eu teria tido uma vida muito melhor. A Laura, minha filhada, de 21 anos, conversa de igual para igual comigo sobre esses assuntos. E para mim isso é incrível. Não, sabe o que a minha irmã de 15 anos falou outro dia? Que eu fiquei assim... A gente estava falando e tal, aí... porque fulana estava falando que não é feminista, uma menina. Aí ela... Não existe isso, gente. Como é que não é feminista? Até para ela poder falar que ela não quer ser feminista, precisou do feminismo. Ainda bem que ela já está formadinha lindamente também, né? Nossa, muito deve orgulho. dar um alívio. Muito orgulho, muito orgulho. Imagina que coisa linda isso. Agora, tem uma sensibilidade aí de vocês, e você falando desse local, né, da mulher que sofreu a violência, de não fazer a exploração, de saber conduzir e captar de modo que ela possa se colocar da forma correta no local, né? Eu lembro muito porque eu tive a honra de ser entrevistada por você, né? Gente, coisa maravilhosa, né? Na nossa... A vida tem umas coisas... depois da cirurgia do Ota, e a gente tinha ficado 1 mês e meio lá em São Paulo, 3 semanas na UTI, e acho que foi só 1 dia ou 2 num hotel, e depois a gente estava voltando para casa, e vocês insistiram muito. Não, acho que foi 1 semana no hotel que vocês ficaram. Acho que a gente ainda ficou 1 semana no hotel, que tinha que fazer a físio, a gente acompanhando lá. E aí eu lembro que teve muito uma insistência de vocês para serem nas primeiras horas que a gente estava chegando em casa. Eu falava, gente, mas é uma loucura, estou longe de casa, quero chegar, quero a minha casa, nanana. E foi exatamente esse sentimento que vocês queriam captar, porque era a gente voltando para a nossa casa, para o nosso lar docilar, para o nosso berço. Então, eu lembro que foi um transbordo de emoção, com choro, com dor, com tudo que se passava, e a gente conversando ali com vocês, e a gente falando, a gente acabou de pisar em casa. Então, é uma sensibilidade, né, que vocês têm para saber captar a hora, o momento de pegar ali e foi tão útil, né? Que vocês fizeram, foi tão assim... Até hoje, até hoje a gente agradece muito, porque ele virou essa referência. Todos os dias ele fala com alguma pessoa que mandou para ele via rede social, que está com medo de operar, ou que o filho vai operar, ou o marido tem filho, não quer operar, e a mulher quer que opere. Todos os dias meu marido fala com alguém que sofre a mesma coisa dele. E foi graças à iniciativa de vocês, sabe? É muito admirável o que vocês estão fazendo. Olha só que coisa linda, né? Através de vocês, quantas pessoas foram salvas? Muitas. A gente está falando de salvar vidas mesmo. Né? E eu acho que aquela conversa, ela parece que se abre um portal ali, né? Eu nem vou com nada programado, eu estudo o caso, óbvio, mas a minha intenção é sempre que seja o melhor momento possível para quem está ali, porque é o momento mais delicado da vida
de vocês, né? E vocês já abriram para falar comigo, meu Deus, assim, isso eu tenho, né? É um privilégio. É um privilégio para mim as pessoas me receberem. Eu sempre fico, Deus, essa pessoa, ela parou a vida dela para contar sobre um momento dramático, uma coisa. Então eu valorizo isso de uma maneira assim, talvez eu acho essa coisa mais preciosa da minha profissão. E é um dom de vocês saber chegar e da forma como vocês chegam, certamente. Com a sensibilidade. Certamente. Saber usar isso, né? Esse espaço que a gente tem para. Olha só quantas vidas eles salvaram e estão salvando, porque a matéria tem vida própria, né? Fica rodando sozinha e eu acho muito mágico, sabia? Até hoje. Eu nunca vou me acostumar. Mas É igual quando a gente fala aqui, né? A gente falando sobre todas essas questões do machismo e do feminismo, enfim, que nos acercam. Às vezes mas a gente já falou muito sobre isso, é cansativo e tal, mas para alguma pessoa pode ser a primeira vez, né? Que a gente nunca. Eu fiquei muito com isso na cabeça depois que a gente fez a entrevista com a Ana Furtado e com a Sabrina. A gente falou do outubro, a gente fez uma de Outubro Rosa. E aí elas falaram, eu não lembro qual das duas falou, mas elas falaram, eu sei que parece batido, que a gente fala muito sobre Outubro Rosa, todo mundo já conhece, mas não. Sempre é importante a gente falar mais, porque cada vez que a gente fala vai atingir uma pessoa diferente, ou vai atingir de uma forma diferente. E aí eu falei, verdade, às vezes a gente acha que já saturou de um assunto, mas não. E é uma responsabilidade enorme, né, também. Você saber que é isso, é um canal enorme, vai ser projetado mega, você precisa ter um cuidado enorme, porque são vidas na sua mão. Sim. Né? Não trata as coisas, né, a pauta como um objeto. E é isso que a Júlia está falando, assim, quando as pessoas se veem refletidas e agem a respeito daquilo, na cobertura de violência contra a mulher, é assim, muitas mulheres ficam gratas, que vêm falar obrigada, porque se você parar uma violência, porra, valeu minha carreira inteira, né? Então, as pessoas dizem, mas como você aguenta? É muito difícil. É exaustivo. É muito difícil. Como você aguenta? Mas, assim, seria mais difícil aguentar se eu não estivesse fazendo nada, né? Sabendo agora de tanta violência, eu não posso desver. Se eu não usar a minha profissão para dar voz a essas mulheres e para fazer alguma coisa, eu vou estar sendo negligente, eu vou estar me violando junto. Então é isso, eu paro. Eu paro completamente quando nenhuma mulher estiver sofrendo violência. Aí eu posso parar. Você usou uma palavra que me deu até um arrepio aqui, que é o desver. Eu tenho uma tatuagem aqui que é essa chave. Essa chave, ela abre uma porta, aquelas portas que depois que você abre, viu, não dá para desver. Você tem que fazer alguma coisa. É o Barba Azul. É exatamente o conto do Barba Azul. É exatamente a chave que sangra. Você quer esconder a chave para manter a porta fechada, mas ela sangra. Ela vai sangrar dentro do armário e vai sujar tudo. Depois que você abriu a porta, não dá para desver. E eu acho que a violência contra a mulher, esse entendimento das violências, ela é exatamente isso. E aí, quando às vezes você quer ver, né, no caso do Barba Azul, uma sala cheia de ossos e de corpos de mulheres que morreram antes de nós, porque sabiam menos que nós, você precisa fazer alguma coisa, porque não dá para viver da maneira que você vivia antes. E é preciso ter coragem, porque é difícil viver enfrentando isso tudo, é cansativo. Com certeza. Mas toda vez que a gente abre uma porta, outra está abrindo também. Essa menina que eu entrevistei recentemente, de 27 anos, que teve o rosto desfigurado, ela falou para mim, eu falei para ela em off, assim, eu falei, você sabia que a violência, ela dá sinais? Primeiro, o cara fala da tua roupa, afasta você de uma amiga, daqui a pouco ele está batendo na mesa, na parede, e depois ele vai bater em você. E isso a gente está falando das violências que são visíveis, né? Que deixam marcas visíveis, porque muitas não deixam. E ela falou para mim, eu não sabia. Eu falei, existem ciclos da violência. Isso é estudado. Ela falou, não sabia. Eu queria que alguém tivesse me dito isso. Aquilo me deu um... Eu falei, a gente fala, só que ela talvez não tenha tido a oportunidade. Ainda não foi suficiente. Não foi suficiente. A gente vai continuar falando e falando e falando. Então, toda vez que a gente fala, alguém vai estar ouvindo, sabe?
Uma pessoinha, já para mim, já... Eu posso aproveitar e pedir, a gente tem um quadro aqui que se chama o Atualizando o Software. Então, eu posso pedir para tentar fazer um pupurri exatamente dos nomes do pupurri que... também é muito uma muito palavra antigo, né? da sua época. Não é muito fofa essa palavra. Eu amo essa Pupurri. palavra. Ai, também acho muito chique pupurri. Nossa, eu acho lindo. Ai, um pupurri de coisa, eu acho muito chique pupurri. Às vezes ela solta uns que eu falo, mãe, isso é muito dessa época. Não, eu ontem soltei Patota. Eu sabia que patota eu tava demais. E bacana. Bacana eu acho também super. Bacana. Minha mãe fala muito. Bacana. Mas da gente trazer aqui justamente os nomes, as expressões do que é o Isso Tem Nome. Vamos trazer aqui um pouco, vocês atualizem aí pra gente no glossário. Fazer uma atualização, amei isso. Vamos. Né? Girando a bolinha. Porque muita gente ainda não sabe mesmo. Né? E o episódio que teve mais... foi um choque, assim, foi o Gaslighting, que foi o episódio número 2. A gente primeiro falou de etarismo, que foi muito legal. Mas quando a gente falou de Gaslighting, que a gente desenhou exatamente de onde vem a expressão, né? Que vem de uma peça de teatro alemã, que depois virou um filme, que é um cara que casa com uma mulher muito rica. E ele, para roubar as joias... Por que esse destaque aqui? Não sei. Ele começa a falar assim, olha, a luz a gás, ele aumentava, diminuía, e ela ficava, ué, mas a luz mudou. Ele, não, mudou não. Isso é coisa da sua cabeça. Aí no dia seguinte ele mexia de novo. Ela, mas hoje a luz está baixa. Não, tá igual. Até ela perder, ela duvidar da própria sanidade. Então o gaslighting é fazer uma mulher duvidar da própria sanidade. Isso deliberadamente. É mentir com a intenção de confundir e de fazer com que ela duvide da própria sanidade. Questione. E isso acontece o tempo todo. Tipo, mas eu vi você que estava ali paquerando outra mulher. Eu vi você beijar outra mulher. Ele falava, criar coisa na cabeça. Você criou coisa na sua cabeça. Gente, ela foi me dar um abraço. Você tá... Nossa, como você é má pensar um negócio desse, né? Cara, eu já ouvi. Eu já ouvi. Mas eu vi essa foto aqui, a sua, aqui no Instagram dessa pessoa. Você não disse que estava trabalhando, meu amorzinho? Ele fala, você é má. Eu passei rapidamente nesse lugar porque essa pessoa está com câncer no cérebro. E eu fui lá dar um apoio. E você... Não é? Não, mas... Com respeito. Não, eu já passei muito por isso. Gente. Hoje em dia... Não, eu fiz um TEDx falando disso. Desse tipo de abordagem. E eu... Só que chega a um ponto que hoje a gente ri, e eu também, mas quando isso é feito em volume e em muito tempo... Lógico. Chega um momento que você fala, será que eu sou má mesmo? Não, você se acha louca, você fica com a autoestima no chão. Que é bobagem minha, eu tô... Imagina, de repente ela parou ali, tomou um show. Será? Isso é muito mal. Não, e você fica numa situação que se você terminar a relação, você vai carregar a culpa. Tipo, você acha que você estragou o rolê, você é levada a acreditar nisso. Então você fica meio sendo esgarçada até o fim do sofrimento, até não aguentar mais e explode, que nem Até porque tem aquele negócio assim, se você acha que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa, a gente tem que terminar. Melhor você ir embora. É melhor ir embora. Porque eu sou esse monstro que você tá pintando. Nossa! E daqui a pouco você tá pedindo desculpa. Por uma coisa que você não fez, é o clássico. Desculpa, você tem razão. E chorando. É onde vai parar. Eu não queria falar isso, eu nem queria ter essa conversa. E é por isso que muitas mulheres no passado foram colocadas em manicômios. Desculpa, no passado não, que isso ainda acontece, mas depois eu posso falar. Mas, isso ainda acontece? É verdade, meu Deus. Enfim. Mas tem um livro da Daniela Arbex, Como né? pode, né, gente? Isso ainda acontece. Eu vou contar uma história sem ir presa. O Holocausto Brasileiro, que é um livro da Daniela Arbex, um livro-reportagem, fala de um hospital psiquiátrico em Barbacena, que durante décadas recebeu pessoas com vários tipos de doenças mentais, mas também mulheres que eram histéricas, ou que queriam se divorciar, ou que descobriam uma traição e queriam ir embora, e aí os maridos mandavam elas para lá porque elas estavam completamente loucas.
Mas se olhar direitinho, você pode encontrar na zona sul do Rio também. Ah, é. Pode ser que Mas sim. essa manipulação, eu gosto também de uma... Voltando às expressões, depois eu entro no manicômio, que eu Gente, adoro esse tô muito assunto. curiosa, já tô assim, para as expressões. Você quer que eu vá para as expressões? Vamos voltar para as... o gaslight que eu acho muito assim... Todas nós, em algum momento, em algum grau, já passamos por isso, né, gente? Eu passei muito por isso. Sim. Tenho histórias ótimas pro bar. Quando a gente não necessariamente é com namorado, né? É com amoroso. Pode ser. No trabalho também, família, tem... E eu acho que uma coisa que também fica nesse lugar assim que a gente fica meio sem entender e que parece amor, você falou do ciclo da violência. O ciclo da violência, primeiro, é bom as mulheres entenderem que, e os caras também, nenhum abusador começa sendo abusador, porque senão ele não entra na sua vida, né? Sim. Aliás, nem violador sexual de criança. Os homens que violentam crianças também chegam sendo amigos da família. Uma escalada, ou né? Familiares que são muito carinhosos. São caras carismáticos, não são monstros. Uhum. Eu sempre falo isso. Não são monstros. Não são caras que você bate o olho e fala, cara, esse cara claramente é um violador. Não. Eu amo quando a Ana Paula Araújo fala no livro dela Abuso, sem ser esse, o Abuso. Quando ela fala, não falem que esses caras que estão abusando de meninas e de crianças são monstros. Porque a gente afasta, eles são pessoas que estão aqui do nosso lado. Exato. E qualquer coisa que você crie um estereótipo do abusador e da vítima, vai automaticamente fazer você julgar aquele caso sem saber. Então você vai olhar e falar, esse cara não se encaixa no que eu tô pensando. Ou ela, é isso, ela não se encaixa. E aí isso já leva você para um caminho muito ruim. O abusador tá dentro da nossa casa, tá na porta ao lado, tá 90% dos casos, né? É uma loucura. São dentro de casa e contra crianças e contra mulheres, enfim. Então, você falou do ciclo, porque eu me lembrei disso, que são caras carismáticos, que chegam amorosos, e muitas vezes, agora para ir para as expressões, uma expressão que eu sinto que as pessoas ainda não conhecem vastamente, porque eu falei disso também essa semana no Instagram e vi os comentários, é o love bombing. O love bombing, bombardeio de amor. Aquele cara que chega, em uma semana, o cara tá falando pra você que você é a mulher da vida dele. Acabou de te conhecer, você fala, esse cara não tá sendo um pouquinho rápido? Mas ele manda flor, ele te compra uma roupa. Mensagem toda hora. Gente, e assim, o cara dorme com você e daqui a pouco tá mandando mensagem falando, nunca passei por isso, você é a mulher da minha vida. Peraí, a gente tá sabe que eu perguntei isso pra um cara que eu tava... Esses dias, assim. Aí eu falei assim, cara, você tá, tipo... love bombing me? Aí ele, por que você tá falando isso? Ficou muito ofendido. Nana, por que você não acredita? Aí eu falei, tô só perguntando, tipo... Aí depois eu fiquei refletindo e falei assim, ele poderia ter respondido só não, claro que não, mas ele ficou muito ofendido. Olha lá o que eu falei. Os sinais. E o love bombing, ele é primo um pouco da manipulação do gaslight, né? Porque o cara faz você se sentir a única, muito especial. E para você ocupar esse lugar muito especial, você precisa ter um comportamento X. Depois, daqui a pouco, quando você tá acreditando nessa paixão, nesse amor... E aí você já tá vulnerável? Já tá vulnerável. E o cara vira para você com muito cuidado e fala, Júlia, cara, você tá trabalhando muito. Fica mais comigo. Por que você não se muda para cá para morar comigo? E aí, daqui a pouco, você está abrindo mão do seu trabalho, daqui a pouco você cria uma dependência financeira, outro termo. Dependência financeira, não sejam. É uma coisa. Gente. Nem sempre dá, né? É o que você falou do privilégio. Mas, assim, você depender de um homem num casamento é o caminho Fim. Para o fim. para o Ou fim. para uma tristeza muito grande, uma Para vida sofrer uma complexa, violência, né? e não conseguir sair da violência. Dependência emocional, dependência financeira são sinais péssimos aí. Junto disso, o isolamento das amigas e dos familiares. Quantos caras não viram, daqui a pouco, depois desse love bombing, viram e falam, cara, essas suas amigas, elas me passam uma coisa... Não gosto quando você sai com elas. Ai, você sempre volta bêbada. Não gosto, tô ficando com ciúme. Aí a pessoa para de sair com as amigas porque está incomodando. Vai criar uma rusga na relação. E ela é tão única, ela é tão importante, esse cara é tão importante. Porque a gente, no fim, é ensinada que a gente quer ser escolhida. A gente tem que ser escolhida, a gente é validada Prateleira por do esses amor. caras. A gente fica A lei muito de Casanella. frágil. Amo. E você estava falando do love bombing, aí ele tem um ciclo mesmo. Vai chegar, aí depois que você já está assim, entregue naquele cara que te venera, ele vai falar assim, pois é, mas não tô legal. Tô num momento difícil aqui, não sei. Acho melhor de terminar.
E aí a mulher vai para o fundo do poço. E quando ela vê, no dia seguinte, ele tá com 5, mantendo 5 outras mulheres ali. O love bombing sempre desconfie. Nunca é um bom sinal. Nossa, tantas coisas na minha cabeça agora que eu tô querendo falar. Imagino. Eu queria estar com um caderninho pra ir ticando os... Expressões e nomes. Muitas coisas. Não, primeiro essa coisa do ciclo. Talvez essa seja a segunda coisa. Primeiro eu vou falar de outra coisa. Primeiro essa coisa que a Cris falou de nunca... Como é que foi que você falou? Me ajuda, por favor, que você falou. Nunca criar os estereótipos, porque... O estereótipo do abusador e da vítima. Da vítima. Porque isso faz com que a gente aceite afaste. ou não a história. A gente julga. Eu nunca tinha parado pra pensar da vítima. A vítima também. Também. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher forte, eu trabalho com isso. Sei tudo sobre violência contra a mulher. Quando eu for denunciar um cara, as pessoas vão dizer, Cristina, Logo ela. você sabia de tudo, você não tá... E eu conheço mulheres especializadas em violência contra a mulher que Cris, apanham a gente teve em o casa. pensamento da Ana Hickman, vocês lembram? Quantas pessoas não falaram, meu Deus, mas a Ana Hickman, dona de apresentadora, esclarecida, dona Cris, da quando a vida. Ana veio Exatamente, aqui... é por aí. E a gente foi falar de agressão do novo livro dela, Ana Paula Araújo. Eu fiquei pesquisando muito. Enfim, quando as nossas convidadas vêm, a gente pesquisa e tal. E aí ela foi no Sem Censura e ela falou uma coisa junto com o Paulo Vieira que ficou na minha cabeça e eu trouxe no episódio dela. Que ela falou, eles falavam que para mulher, por exemplo, que vem de uma classe social mais elevada, é muito mais difícil para ela assumir que sofreu agressão. E eu acho que isso tem muito a ver com esse estereótipo. Quando ela falou isso, na minha cabeça, eu falei assim, bum. E aí, quando a Ana Paula veio aqui, eu falei pela primeira vez publicamente de uma relação abusiva que eu tive e que eu sofri agressão física e psicológica desse meu ex. E na hora que ela falou isso, eu falei assim, cara, é isso. Porque eu lembro que a minha sensação, na época... e durante muito tempo, talvez até recentemente, era muito mais de um lugar de... Isso não aconteceu comigo, porque eu sei tudo. Eu estudo, eu consumo coisas sobre... Eu sou uma mulher feminista, eu sou uma mulher empoderada. Eu sou uma mulher com independência financeira, eu tenho uma mãe fodona. A minha família fala sobre isso. Eu tenho uma estrutura familiar. Eu tenho... Isso não aconteceria... E aí foi para um lugar de como eu deixei isso acontecer, mesmo tendo tudo isso. E é justamente por esse estereótipo que se cria até da vítima. Totalmente. E o que você está falando, Júlia, é uma coisa que acho que todas as vítimas com quem eu já conversei na minha vida sobre eventos de violência sentem, que é culpa, vergonha e medo. Medo de denunciar e do que vai acontecer com a própria vida, de como as pessoas, os familiares vão reagir, como vai ser dali para frente. Culpa, como se você... E a culpa eu acho super... me fascina, assim, porque... Tem várias camadas na culpa. Uma das camadas que eu acho fascinantes na culpa é quando você joga para si a responsabilidade de alguma forma por aquilo ter acontecido, você ganha uma falsa sensação de controle de que você pode evitar que isso aconteça de novo. Sim. Se eu fizer alguma coisa diferente, de mim, né? Eu vou evitar. E a gente sabe que a gente não vai evitar. No fundo, a gente não pode evitar. Não é culpa sua. E olha que doido que são crimes que se cometem, que são os únicos tipos de crime que se cometem, que são as vítimas a sentir culpa. Os caras não estão sentindo nada. E a gente está com vergonha do que a gente passou. E a gente tem vergonha porque apontam o dedo pra gente. Vergonha. Eu não queria pegar o elevador nessa época. Eu morava na casa dos meus pais ainda, num prédio, e eu tinha vergonha de pegar o elevador para ir pra faculdade. Assim, pegar o elevador para o que fosse. Tinha medo de cruzar com alguém no elevador. E na época eu ainda sofri um outro tipo de violência que saiu na mídia, sabe? Então, e eu não queria na época expor. Então, é uma direito também. É um direito também. Ninguém deveria ser obrigada, né? Por isso que é tão difícil quando a gente vai noticiar a violência contra a mulher. Uma das coisas que eu batalhava e venho falando disso desde então, desde o caso João de Deus, naquele caso, as mulheres são anônimas. Eu não dependia delas darem os nomes delas publicamente para eu denunciá-lo
por que elas são obrigadas a se expor e carregar essa pecha para o resto da vida? Porque fica aquele Google, né? Você dá um Google, a mulher vai trocar de emprego, ou o filho dela cresce, dá um Google no nome da mãe e fica sabendo, às vezes, de violências que elas não contaram nem para as próprias famílias. Então, eu acho que, como jornalista, a gente também tem o dever de proteger, de avisar essas mulheres o que elas vão passar dali para frente, né? E a gente sabe que nem todo jornalismo é feito dessa forma responsável, inclusive porque tem mulheres expostas, vítimas de violência, que são expostas à revelia delas, cujos nomes foram dados, publicados sem o consentimento. Isso é outra violência. Gente, isso é uma outra violência. Enorme, uma violência enorme, que infelizmente as pessoas não têm empatia mínima para evitar, né? Então, Júlia, é isso, essa culpa, ela e é muito bom quando a gente fala sobre ela. Porque você vai ver que você não está sozinha, que não foi contra você, especialmente porque você fez nada, não teria nada que você pudesse fazer para evitar. É contra todas nós, é o tal do estrutural. Os caras acham que eles têm poder sobre os nossos corpos, sobre a gente, têm o poder. E é difícil sair mesmo, porque não começa violento. Não começava com... Primeiro eu saí do psicólogo, depois eu parei de sair um pouco com as minhas amigas, aí eu deixei... Enfim, eu tava diferente, aí uma roupa ou outra eu deixava de usar, troquei o modelo do biquíni. Vai por aí e sabe quando caiu a minha ficha, essa coisa do ciclo? No dia seguinte, que aconteceu, ele levou flores e chocolate pra minha casa. Quando ele chegou com flores e chocolate na minha casa, eu falei assim, lua de mel. O ciclo. E assim vai, exatamente. Chama lua de mel mesmo. O ciclo. E porque eu já consumia isso. E aí, na hora que ele chegou, eu falei assim, caralho, eu tô num relacionamento abusivo. Porque até então, olha que louco a minha cabeça. Eu falava, veja bem que eu vou falar entre muitas aspas pra quem tá só ouvindo a gente e não vendo. Na minha cabeça, eu falava assim, foi só um tapa. Foi só uma vez. Não é um relacionamento abusivo. Ele se descontrolou. Daí a gente começa, eu provoquei também. Como é que eu falei aquilo? Ele se descontrolou. Eu me culpava nesse lugar. Acho que eu sou orgulhosa demais pra me culpar nesse lugar. Mas eu ia muito mais pra um lugar disso, assim, de... Você não via como uma agressão. Você dizia, foi só um tapa. Mas um tapa... Não era nem como uma agressão, era como uma coisa... É uma agressão. Eu não me sentia no direito... Acho que eu não me sentia no direito de usar essa pauta, talvez. Sei lá. Enfim. E achava pequeno, talvez, pra classificar como. Tapa. Vou te falar uma coisa que eu escolhi falar publicamente sobre isso alguns anos depois. Na época, eu não tinha condições de falar publicamente, e porque foi uma escolha minha, e porque eu também não queria tirar a luz do que era realmente importante, que eram, né, os temas. Sim. Mas o Isso Tem Nome, ele surgiu a partir da minha experiência pessoal. Foi porque eu inventei eu criei esse quadro a partir da minha experiência, pensando se eu, jornalista, informada, adulta, nesse lugar, fui atravessada por uma violência psicológica que eu não tinha escudo. Quem é que tem? E aí eu vi que ninguém tem. E a gente só vai ter a partir do momento que a gente falar, ó, aconteceu aqui, deixa eu ouvir a tua. Porque ela é muito parecida. Tem um script. Tem. É um script psicológico muito triste que se repete. Então, você nunca mais vai viver igual. Eu nunca mais vou viver igual. A gente pode viver outras violências que a gente nunca vai estar imune. Mas eu também tinha vergonha de falar. Imagina, eu estava fazendo o programa sobre isso. Mas eu falei depois de um tempo, quando eu já estava assentada terapeutizada. E eu falei, não, eu acho que é importante. Então, em palestras, assim, eu comecei a falar que partiu, sim, de uma experiência pessoal, para que as pessoas se sentissem à vontade e não se sentissem, eu não vou falar porque é comigo, porque eu deixei isso acontecer. Eu também perguntei, como é que eu deixei isso acontecer? Mas aí eu cheguei na terapia numa resposta para mim. Eu nunca tomei nenhuma decisão baseada em fatos reais. Eu não conhecia os fatos reais. Era tudo uma manipulação. Então, eu não tomei nenhuma decisão baseada na verdade. A verdade me foi roubada. Se eu soubesse a verdade, eu tomaria outras decisões. Teria durado muito menos esse relacionamento. Eu teria entendido isso, talvez, como manipulação mais rápido. Mas a mentira te rouba, né?
É fraude, né? Isso me lembra uma outra palavra que eu acho muito importante, que eu tenho falado muito disso, estudado muito isso, porque eu falo, nessa cobertura eu mudo de ideia todo dia também. Eu fiz o Silenciadas, que tem 6 episódios, às vezes eu estava ali no 5, no 6, eu mudava alguma coisa que eu tinha dito no 2. Porque o nosso entendimento está mudando, ainda bem, né? E uma das palavras-chave, eu acho, desse momento é consentimento. E quando você está sob fraude, sob manipulação, sob mentira, você não está capacitada de consentir. Sim, totalmente. Né? Então, tem uma coisa ali na violência sexual também, que muito se discutiu o consentimento, que na lei brasileira, por exemplo, o estupro é sob ameaça, né? Sob grave ameaça ou sob uso de força. O estupro de vulnerável, ali, ou toda pessoa menor de 14 anos em situação de interação sexual é estupro. Não existe consentimento se a pessoa tiver menos... Em nenhuma situação, é importante que se diga. É sempre estupro. Depois dos 14 anos, tem várias situações em que a pessoa é considerada incapacitada de consentir livremente. E aí é estupro também. Só que... E as outras situações? Então, por exemplo, você traz uma situação de fraude. Se o cara mente para você quem ele é, o que ele está fazendo fora de casa, eu sei lá, e está tendo relações sexuais com você, esse consentimento é válido? Então, tem ativistas estadunidenses, por exemplo, pleiteando levar isso para a legislação dos Estados Unidos, esse reconhecimento do consentimento válido que tem que ser livre. Então, a mulher, para dar o consentimento livre, tem que estar munida de todas as informações. Com certeza. É difícil. Como é que ela vai discernir consentimento ou não consentimento? E é difícil para ter o entendimento. Para palpar, para realizar isso, né? Para concretizar isso que a gente está elaborando. Prima Fátia, a peça da Débora, fala muito sobre isso. Como concretizar isso na lei? É muito difícil. E Prima Fátia fala justamente disso, do ponto de vista de uma advogada. É muito bom aquilo, eu amo essa peça. Também. Porque é uma coisa... Por isso que eu chamo de revolução. A gente está mudando o entendimento o tempo todo. E a lei ainda não alcançou. Sim, e já evoluiu, né, gente? Porque antigamente era só com penetração. Sim. Lembra? Já teve uma mini evolução aí, porque antigamente só era considerado estupro quando houvesse penetração. Antigamente o parceiro tinha que assinar, tinha que autorizar. Anticoncepcional, né? O uso de ligar a trompa. E antigamente há pouquíssimo tempo. Existe o stealthing, né? Que é o homem tirar a camisinha durante a relação sexual sem consentimento da parceira. E isso, em alguns lugares do mundo, tem casos que foram considerados de estupro. No Brasil também, já dá para ter essa briga. Existe essa Inclusive, você pode buscar o aborto legal. Se você engravidar numa situação em que o cara tirou a camisinha sem consentimento, você pode ir a qualquer, hospital do SUS que ofereça isso, que não são todos, e fazer um aborto legalmente. Você prova isso? Não precisa provar. Inclusive, quando você vai fazer um aborto legal, você não precisa nem fazer boletim de ocorrência. Você vai pedir o seu direito, o médico vai te escutar, uma psicóloga no hospital vai te escutar e você não é obrigada a denunciar, você não é obrigada a ir à polícia. Olha. Você tem o direito ao aborto legal. A gente não sabe disso. Mas aí a gente não vai nem para a justiça? Você não tem que nem passar pelo judiciário? Não. A gente mostrou um caso que o homem, inclusive, tinha... A mulher levou o cara para a delegacia e ele, inclusive, falou: realmente eu menti mesmo. E ainda assim... Cara de pau desse filho da... A sensação de impunidade, ela é tamanha. Eu vou sem medo de nada. Assim, ele não tem vergonha. Não tem. E sabe o que aconteceu? Nada. A delegacia não sabia nem tratar um caso como esse. 2022. Então, porque faltam também mulheres nas delegacias, né? Para ouvir essas... Nossa, o atendimento é uma coisa... As violências que as mulheres sofrem depois de denunciar, no processo jurídico todo, é um negócio assim, realmente é difícil até você falar, porque tem que denunciar para parar. Os caras, aliás, é outra coisa importante da gente falar sempre. Os abusadores raramente agem contra uma mulher só. Eles continuam abusando. Homens violentos continuam sendo violentos. Eles acham que eles são donos dos nossos corpos. Eu falei disso com a Ana Paula. O que mais me... Desculpa, te interrompendo toda hora. Não, você está maravilhosa, pode. O que mais me incomoda, me enlouquece, é isso. Porque, aí eu fui, esse meu ex e tal, enfim, terminei com ele, nunca mais encontrei, graças a Deus. Ele tá com outra.
essa outra menina provavelmente está sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles já estão há mais tempo, então ele já se sente mais à vontade, com mais poder no corpo dela. Não tem a menor dúvida de que ela está sofrendo. E aí, como que muda isso, sabe? Essa raiz... Porque eu também não denunciei, enfim. Acho que se fosse hoje também não denunciar, sinceramente. É um piano que você vai carregar, se você denunciar, com todo respeito ao piano. Assim, né? É muito difícil. Com todo respeito também, sabendo que o que eu tô falando pode soar errado, que eu não denunciaria, é errado, mas enfim, acho que não denunciaria, porque primeiro a gente sabe da burocracia e do piano, do peso que é carregar e de tudo, e que não sei se daria alguma coisa, e seria uma briga que eu não sei se eu gostaria de comprar. Sabe por que você está falando isso? Porque você já viu mulheres sofrendo violência no tribunal. A gente, por exemplo, tem o caso da Mariana Ferrer, que foi exposto pelo Intercept o vídeo em que ela era humilhada no tribunal. E sabe quem foi a única pessoa condenada nesse caso? A jornalista que publicou o vídeo. Então, assim, a gente não está imune às violências. A gente está, no meio de uma luta em que o sistema está falando para a gente, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E a gente está se afogando e falando, não, socorro, socorro. A gente não vai parar, mas é difícil mesmo. E isso que a gente está fazendo já é denunciar. Já é falar, já é gritar, já é lutar contra. A gente faz com as armas que a gente tem. Agora, eu tenho que dizer para as mulheres, é importante denunciar. E eu também tenho que dizer... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque se eu disser que vai ser fácil, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. E tem uma coisa perigosa nisso tudo, que é uma palavra que a gente ainda não falou, voltando às palavras. Eu amei isso, porque está levando a gente para os assuntos. Que é o feminicídio, que também é recente. Nossa. O reconhecimento do feminicídio como um crime é diferente do homicídio, porque a mulher é morta pelo fato de ser mulher, isso na lei. Quer dizer, mulher. Se a mulher não fosse mulher, ela não teria sido morta. Então, o que é isso? Né? É a motorista de aplicativo que é morta por um passageiro, já vimos acontecer. É o cara, o marido, o pai, o padrasto que subjugam e matam as suas mulheres, as suas filhas dentro de casa, ou as suas enteadas. E por aí vai. É o cara que soca a mulher no elevador, né? Não quer terminar o relacionamento. E aí, daí... Pode ser usada qualquer desculpa. A mulher querer ser dona do seu próprio corpo é uma desculpa para o cara matá-la. Então, o feminicídio já é um reconhecimento muito recente. O Brasil é um dos países recordistas em feminicídio. Então, o que eu ia dizer é... O feminicídio, a morte da mulher, a primeira tentativa de matar uma mulher, não necessariamente vem depois de várias agressões físicas. Às vezes, eles pulam da agressão psicológica para a tentativa de matar. Então, é para a gente estar sempre alerta mesmo. Não é uma coisa que você vai... peraí, quando ele socou só a porta. Hoje ele só quebrou a mesa. Hoje ele só rasgou uma foto. Hoje ele só tacou o meu celular da janela. Entendeu? Não é uma coisa, você não precisa esperar escalonar. Não tem, esses degraus não são respeitados necessariamente. O cara vai te dar um soco, depois 60 socos, depois ele vai tentar te matar. Se sentiu desconfortável, conversa com uma amiga e sai, cara. Cara, esse cara tá te isolando, por exemplo, é isso, já sai. E a amiga viu, tá vendo que a outra tá isolada, vai, se aproxima, se mete, não desiste fala. das suas Gente, conversar com a amiga é muito difícil, né? Muito difícil. E aí, eu vou dizer pra vocês, tem uma grande chance da sua amiga te escutar, te agradecer e continuar com o cara. Sim. E aí, não julgue. Na maioria das vezes tem que ser uma, desiste. 2, 3, 4. E não desiste. E não desiste. Fica do lado, tenta não julgar. Ou pode ser grossa com você, mas não desista. Não saia de lá, porque a única maneira de uma mulher sair de uma situação de violência é tendo a quem pedir socorro. Ela não fica com vergonha de contar para a amiga do que ela está passando, porque ela sabe que ainda existe possibilidade de voltar. Porque é isso, a gente foi ensinada de que a gente só tem o valor completo, né? Essa coisa de metade de uma laranja que você tem que achar outra. Então, você só está completa se você tem a validação de um cara. Então, com isso aqui atrás, assim, o tempo inteiro, a gente vai relevando coisas, a gente acha que não foi, mas isso não foi tão grave assim, mas aquilo não foi tão grave assim, mas será que sou eu que estou ficando louca? Porque você quer manter aquilo ali, mesmo que seja péssimo. E a gente foi ensinada isso, quebrar isso, eu acho que é o mais difícil. E eu digo, viu, começa no Natal. Aquela tia que fala assim, ainda tá sozinha? Eu também tava cheirando meu Começa no Natal, eu tava, gente. Sabe,
sabe Natal em família, que a tia fala pra você, ainda tá solteira? O que tá acontecendo? Cadê os namoradinhos? A pressão social pela validação masculina é enorme. Gente, o que as outras gerações, né, devem ter sofrido, passado, caladas, silenciadas. Nossa, não tá no gibi. O Silenciadas é sobre o jornalismo que foi abafado, descredibilizado por ser mulher. Sim. Eu falo que não é só sobre jornalismo, é também sobre jornalismo, mas é também sobre ser mulher. Então, quando a gente enterra uma pauta, uma denúncia sobre um homem violento, a gente está fazendo isso também porque aquilo não importa tanto. Ou porque está vindo de uma repórter mulher que não tem tanta credibilidade na palavra, não tem tanto poder para chegar lá e falar, bancar. Né? Então, eu acho que é um combo. O Silenciadas é sobre isso e é também sobre como a gente repete nas redações essas violências sobre as quais a gente está falando. O próprio desconhecimento das palavras, das reações, do que é o trauma da vítima, como é que você faz essa entrevista, como você ouve uma vítima de violência, que tipo de coisa você pode perguntar, como você deve retratá-la. Né? Tudo, até como você briga pela pauta, como você prioriza ou não a pauta. Então, quer dizer, por que esses homens abusadores ficam 40 anos? De repente, a gente tira um tapete, faz assim, o cara estava 40 anos estuprando várias mulheres. O João Teixeira de Faria tem 320 denúncias oficialmente, 320 mulheres. Quanto tempo você estava pesquisando ele? Antes da gente publicar, eu estava há 3 meses. Eu descobri porque a Zahira, que é uma bailarina holandesa, ela estava fora do país e eu acho que por isso também ela teve a coragem de fazer uma denúncia publicamente. Ela escreveu um post no Facebook na época, contando que ela tinha sido estuprada dentro da casa de Dom Inácio de Loyola, que era aquele centro espiritual em Abadiânia. A Zahira fez esse relato. Esse relato, que estava em inglês, caiu num grupo, foi compartilhado num grupo pequeno, fechado no Facebook, chamado Gangue Rosa, um grupo feminista, do qual eu fazia parte, e que foi, aliás, criado por uma amiga jornalista que não trabalha com isso, trabalha com jornalismo econômico, a Lu Xavier. E olha as redes, né? Desculpa, que bom, coisa uma boa puxa as outra. redes sociais. Exato. E as redes sociais, a assim, voz, a gente ter voz, né? Tem um lado positivo. E aí eu era editora adjunta ali Tem um lado positivo. Ela tá folheando. Aí eu li esse relato e fiquei muito chocada. Era a primeira vez que eu escutava qualquer coisa sobre aquele homem que era considerado Deus. E eu era editora adjunta de uma seção no Globo que cobria também os direitos da mulher, os direitos humanos, entre outros temas. Chamei a Helena Borges, que era uma repórter especializada em cobertura de violência contra a mulher e investigativa, e falei, Helena, tá esquisito, porque daí você já via nos comentários as mulheres se marcando, falando, fulana, olha o que eu te falei. Olha. Aí eu li os comentários e falei, gente, eu estava no meio de uma reunião, assim, fazendo ronda, rede social, né? E eu falei, gente, que estranho. E a Helena tinha estado em Abadiânia 2 meses antes para fazer uma matéria. Era até uma capa da revista Época, que existia ali no Globo, era a mesma redação. Para fazer a matéria que a Helena foi lá fazer, era tipo o Império Abadiânia, sabe? Aquele esquema. Porque ele movimentava muito dinheiro. A cidade inteira girava em torno dele. Sim. Por isso mesmo, tanto silêncio, porque muita gente queria protegê-lo. A Oprah foi lá, né, gente? A Oprah. É uma loucura. Oprah foi lá. Gente, meu Deus. E a Helena começou a investigar. E muito rapidamente, a gente conseguiu reunir 6 relatos de mulheres que não se conheciam e que contavam a mesma história. Era o mesmo modus operandi. Aí a gente falou, ele está fazendo isso agora. Porque a casa estava em funcionamento, ele estava lá, ele atendia 2 vezes na semana, presencialmente. E o modus operandi dele, para quem não sabe, tinha aquela fila imensa, ele atendia durante, 10, 20 segundos cada pessoa desesperada por uma cura, por um tratamento de saúde. Ai, que covardia, que maldade. E aí, para algumas mulheres, ele dizia, vai ver o médium no final dos trabalhos. E ele recebia as mulheres individualmente num escritório, que era uma suíte, trancava a porta e dizia que para a cura que elas buscavam, ele tinha que fazer aquele trabalho. E o trabalho era o estupro. E as mulheres, muitas vezes, ficavam em estado de choque, congeladas. Algumas voltavam lá, porque ele dizia que para o trabalho ia ter... Tem uma vítima que está no primeiro episódio de Silenciadas, cujo pai estava com câncer no cérebro, e ele disse a ela
que para curar o pai, a doença passava por ela. Okay. E ela voltou lá quantas vezes ele mandou. Voltar. Você vai voltar. Sim. Para você explicar isso, amor, dentro de uma redação de jornal, olha, para você dizer essas 6, elas não se conhecem, passaram pela mesma coisa, mas não fizeram um boletim de ocorrência. Não tem uma denúncia no Ministério Público. Então, a dificuldade era essa, era fazer com que as palavras daquelas mulheres fossem suficientes para a gente parar um abusador em série. E onde a denúncia dessas 300 e tantas tinha sido feita, Não, então? não foi. Isso é hoje. Hoje a gente sabe. Isso Primeiro é hoje. Foi na mídia. Isso foi que ano, Primeiro mais ou menos? Foi 2018. Tinham algumas anteriores que foram completamente abafadas lá, Havia denúncia anterior. Quando eu fui com a Helena buscar, quando a gente foi investigar, a gente ligou na delegacia de Abadiânia, a gente ligou no Ministério Público de Goiás, no Ministério Público de São Paulo, e todo mundo dizia, nunca ouvi falar nisso. Mentira! Depois que eu fui fazer o livro, aí primeiro a gente tira o tapete, a gente publicou a denúncia no Conversa com o Bial primeiro, depois no jornal O Globo. Quando as denúncias vieram à tona, o Ministério Público, pela primeira vez no Brasil, para um crime sexual, instaurou uma força-tarefa nacional. Os Ministérios Públicos de cada estado, porque ele tem vítima no Brasil inteiro e fora do país. Sim. Os Ministérios Públicos começaram uma força-tarefa que era de escuta das mulheres. E aí, nessa escuta, depois tem uma filtragem, que é o crime não pode ter prescrito, ou seja, tem que estar ainda naquele tempo necessário, que infelizmente esse crime sexual prescreve, tem que estar no tempo ainda passível de punição. Então, nessa filtragem toda, 320 mulheres, dentro dessa força-tarefa, indo na Polícia Civil ou no Ministério Público, registraram as suas denúncias. Como a subnotificação, que é o registro, nem sempre ele é feito, tem uma subnotificação estimada em 10%. Só 10% das vítimas, por exemplo, de cada 100 vítimas de violência, só 10 vão à delegacia. Essa é a estimativa que se faz por alto, porque esses dados são muito rarefeitos. Sim. Então, a gente pode estimar aí que ele tenha feito mais de 3 mil vítimas por baixo. Sim. Porque daí eu fui fazer o livro, João de Deus, o Abuso da Fé, e para o livro eu fui lá pesquisar. Aí eu descobri, já tinha boletim de ocorrência. Já tinha uma menina que tinha denunciado e ele já tinha sido processado por violação sexual e absolvido. E absolvido por uma juíza que disse... Era uma menina de 16 anos, gente. Ela estava dentro da sala privativa dele, só que ela estava com o pai dela. Meu E ele pede Deus. pro pai ficar de olhos fechados. Ela falou pro Fantástico, ela deu uma entrevista pro Fantástico. Ele mandou João Teixeira de Faria que o pai ficasse de olhos fechados, a menina tratando uma síndrome do pânico. Ele começou a violá-la, ela começou a chorar compulsivamente. O pai pensou, é a síndrome, ela está se tratando. Ela só chorava, 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 chorava. Ele a violou. Só que essa menina, que era mineira, hoje ela está se formando em direito. Ela voltou para casa, isso segundo o processo já. Ela chegou em casa com o pai, foram de carro. Voltou para Minas. O pai foi trabalhar, ela estava em casa, queimou toda a roupa branca que ela tinha usado na casa de Dom Inácio, fez uma fogueira. Jogou a passiflora que ele mandou comprar, jogou a roupa branca e fez uma fogueira. E a mãe dela veio e falou o que aconteceu. E ela contou para a mãe. Toda arrepiada. É muito triste, né? Muito. Aí, gente, essa família pesado, que sempre acreditou né? nessa menina, a família nunca duvidou da palavra dela, levou ela para a delegacia. Então ela passou por todo o escrutínio. Todo o escrutínio. E ela viu esse cara ser absolvido. Então, olha o que passa. Como pode? E eu entrevistei a juíza que o absolveu. E a juíza me disse, Cristina, era a palavra de uma contra aquele sujeito endeusado. Palavra de Deus. Né? Eu não nego na sentença que ele tenha violado ela sexualmente. Só que não houve fraude, porque o crime pelo qual o MP estava tentando condená-lo era violação sexual mediante fraude. A juíza não reconheceu a fraude porque disse que a Camila, essa menina, tinha total capacidade de entender o que estava acontecendo. Olha que violência. É uma falta de entendimento, Então, né? dói até hoje, né? E Dói. uma E é uma falta mulher, isso gente. de mulher. embasamento da lei concreta ali para fortalecer e para embasar. Porque o machismo ele atinge inclusive as mulheres. Sim. Né? A Não gente é só reproduz mulher. o machismo. E os homens sofrem com o machismo também. Exatamente. É para todos, né? A gente reproduz em muitas formas ainda, mesmo a gente que fala sobre isso, que pensa sobre isso. Muito. Eu sempre, quando a gente fala dessa história, você vê quantas centenas de mulheres precisaram denunciar para que isso virasse realmente um caso.
o Epstein, mesma coisa. O Abdelmaci. O Abdelmaci é nosso segundo episódio de Silenciadas. Eu entrevistei uma jornalista que descobriu o caso, a Ivandra Previde. Ela descobriu o caso do Abdelmaci. O Abdelmaci é aquele médico de reprodução assistida que hoje está em Tremembé, preso, condenado. Ele estuprava as pacientes, que é outra situação. Ele, como João de Deus, dizia que ele era um instrumento de Deus e que ele estava ali só... Bom, enfim. E aí, a jornalista, que foi a primeira a descobrir o caso, investigar, e foi ela que levou para o Ministério Público as vítimas, foi silenciada também. Ela não pôde dar a matéria. E ela desistiu da profissão. E o furo não foi dela, o furo é da Folha de São Paulo, de outra repórter que também fala com a gente em Silenciadas. Então, voltando à audiosérie, é sobre isso, é sobre como a gente reflete também. O jornalismo, ele é uma arma muito poderosa para parar os abusadores. Mas a gente tem muita responsabilidade. E do mesmo jeito que a gente é capaz de colocar um abusador na cadeia, a gente também é capaz de perpetuar os crimes se a gente silenciar. Então a gente precisa olhar para isso e ver como, na redação, porque não é sobre um lugar ou outro lugar, é sobre uma cultura. Pessoas, cultura do estupro, e como as pessoas refletem os preconceitos, os estereótipos, as violências, e como vão revitimizando a gente sem ter a intenção de... Não é que são pessoas, eu falo isso na audiosérie, não é que são pessoas más que estão ali falando, ai, gente, fodam-se as mulheres. Reproduzem. Então a gente precisa de uma conscientização, a gente precisa levar para a universidade. Quando for estudar jornalismo, estudar a violência de gênero, aprender a entrevistar mulheres, aprender o que é a síndrome do pós-trauma, que aquele relato pode vir com buracos, que ela não vai se lembrar de tudo. Essa coisa de... Ela não fez nada, não, ela congelou. E o congelar, inclusive, é estudado cientificamente. Existe realmente um congelamento Explicação psíquico, científica. Explicação científica. E não é só culpa, né? Não, exatamente. Imagina quantas vezes elas não falam, eu não fiz nada, foi culpa minha. As vítimas, eu falo isso de uma das vítimas do João Teixeira de Faria, ela me deu entrevista o tempo inteiro se chamando de idiota. Não, porque eu fui uma idiota. Ela vai se explicando, que ela pensa, cara, essa mulher vai me julgar muito. Sim. É uma mulher, tudo bem, mas assim, eu voltei lá 20 vezes, porque eu fui uma idiota. Eu falo, cara, não foi idiota. Não. Olha o ciclo de fraude no qual essa mulher estava imersa, né? Gente. Alto astral, né, gente? Não, assim, um papo muito maravilhoso aqui, nosso, com tanta coisa que ainda precisa ser dita, com com tantas mulheres que ainda precisam ouvir uma primeira vez e entender e talvez se reconhecer que estão dentro de alguma situação ou relação aí que possa estar sendo abusiva, porque são muitos, né, os números hoje, né? A gente fala, nossa, será que aumentou tanto assim? Ou a gente está tendo mais consciência e denunciando mais e eles se tornando, né, mais visíveis aos nossos olhos? Porque antigamente a gente não ouvia tanto nisso. O próprio feminicídio, uma quantidade impressionante. Mas eu queria dizer assim, maravilhoso o nosso papo aqui, ouvir vocês. Eu ainda ficaria horas e horas e horas. Também. E a gente foi para completamente outro... Acabou, Mari. Desculpa, Mari. O roteiro que você escreveu. Mari. Eu dei ideia da Mari pra gente fazer sobre liberdade de expressão. Não fiz uma pergunta de liberdade de expressão. A gente ia falar sobre liberdade de expressão. Por Era isso o que tema. Eu falei ali. Só que, de repente... O papo foi apontando para um outro lugar tão precioso. Não, realmente, esse foi o pra episódio que a gente mais desviou do... 100% do roteiro. 100%, porque a gente não tá nem no assunto. Quer dizer, mas é isso, eu acho liberdade de expressão, que tá aqui é a importância da liberdade de expressão, da gente estar podendo falar sobre isso, e a importância de falar, da liberdade e de falar também, né? Da gente ter a liberdade de hoje poder estar falando aqui sem ter medo, ou com medo de que possa ter alguma consequência ou de que talvez não dê em nada, mas com a coragem e com a certeza de que vai estar mudando para alguém. E com a importância de estar falando também. Assunto importante, enfim. Me perdi no meio da minha fala. Você vê, até 2021, a gente não estava nem falando sobre gaslighting, gente. Pois é. E a gente não pode esquecer... deixar esse glossário aí no final. E a gente não pode esquecer que é uma bolha nossa também, né? Porque é isso, muitas vezes a gente vive nessa bolha onde a gente é muito bem informada e com trocas e tal. Mas é uma bolha. A maioria das pessoas não tem ainda esse acesso. Então,
reforçar. Sensacional, Carol, Foi Cris, muito bom. Precisamos muito ainda falar. Sugerir de vocês compartilharem esse episódio com alguém que vocês acham que possa ser importante, tá ouvindo. Ou compartilhar nos stories, que alguém já abrir ali os olhinhos que vocês acham necessário, porque é isso, está muito presente na nossa vida hoje e aqui, né? Sem aquilo de estereotipar a vítima ou o agressor, e a gente se surpreende porque pode estar aqui ao lado. Então, não é leve, mas é necessário a gente falar sobre. Eu acho que... E a gente falar disso com seriedade, mas com naturalidade. É uma coisa que eu falo muito. Sim, sem ter medo, sem vergonha. E sem virar um tabu. Tipo, vamos sentar aqui agora, vamos falar sobre violência. Gente, isso acontece. Isso acontece todos os dias. Sem ter medo de ser diminuída por ter passado por isso. Né? E assim, sabendo que isso é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Eu acho que é levar para a naturalidade da fala nesse lugar disso ser tão comum, e a fala muitas vezes fica num lugar de seriedade que é muito sério, tem que ser tratado com seriedade, mas num local de tabu, assim, muito distante, sabe? Quase que inalcançável. Né? E eu acho que a gente falar disso com naturalidade e frequência é muito importante. Foi uma delícia. Foi. Eu amei. Foi mesmo. Quero ficar mais aqui. Eu amei. Vocês vão ter que voltar pra gente usar o roteiro da Mari. Vamos deixar esse roteiro guardado. É um roteiro pronto. Tá pronto e a gente faz um outro episódio, então. Então tá. Pra gente falar aqui de liberdade de expressão. Olha, episódio incrível, gente. Lembrando vocês que toda quinta a gente tem esse episódio longo. Toda segunda a gente tem o nosso VaptVupt. Estamos aí no Spotify, no Amazon, no YouTube. Sigam o nosso Instagram, Pé no Sofá Pod. E essas maravilhosas. Tem o audiobook, o audiosérie, desculpa. Silenciadas. Que está sendo lançado pela Audible, que é o aplicativo da Amazon de audiolivros e audioséries. Então, Silenciadas, Cristina Fibe, e também pela Revista Piauí. Então, no site da Revista Piauí, os 2 primeiros episódios estão lá abertos para assinantes. Talvez quando a gente vai ao ar tenha até mais alguns, porque vai ao ar 1 por semana. E na Audible você já consegue ouvir os 6 maratonar. Que legal. Não é assim, leve o assunto, mas a gente procurou fazer da forma mais palatável possível. Então, eu acho que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem. É dirigido pela Mari Faria, roteirista de vocês. Produzido pela Trovão. E eu tô muito feliz, muito orgulhosa, porque desde a estreia, assim, a gente tá ganhando muita visibilidade. As pessoas estão compartilhando, estão falando sobre esse assunto, estão entendendo tudo que eu quis dizer ali. Que bom. Então, eu fico muito, muito, muito feliz e muito grata, porque é um assunto mesmo que a gente precisa... que as pessoas falem sobre, se preocupem, sabe? Não é problema meu ou problema seu, é problema nosso. Total. Obrigada. E Carol tá domingo com a gente. Todo domingo. E eu sempre compartilho assim, algumas dessas matérias que a gente falou, né? Isso Tem Nome tem 2 temporadas, então de tempos em tempos eu coloco, acho que ontem mesmo eu coloquei, porque eu acho que é um quadro que pode ter muitas temporadas ainda. Com certeza. Porque eu acho que a gente tem muito que aprender juntas, né? E juntas fica mais fácil. Acho que a gente está em grupo, a gente está falando. Eu acho isso revolucionário de verdade. Eu ver uma mãe e uma filha podendo ter conversas assim. A minha mãe, né, já de uma outra geração, só hoje eu posso ter conversas assim com ela. Quando eu tinha a idade da Júlia, não. Então isso é um privilégio, isso é lindo, isso é o máximo. Eu acho. Júlia? Mas obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito bom. Até o nosso próximo, então. Pé no Sofá? Pode. Beijo. Esse podcast é uma realização da Agência Family, com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Vinícius Monsó, Thaís Boldrini, Rafael Almeida, Bibiana Valente e a Paula Salles. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Vicky Alves. E as nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social media são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro.
E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para pénosofá@agenciafamily.com.